Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos à Web Rádio Cristo Consolador, programa Viver no Mundo, que vai ao ar diariamente. Diariamente nada, semanalmente, às 19 horas, toda terça-feira. Diariamente é o Refletindo com Jesus. O nosso é semanalmente, às 19 horas. Sejam bem-vindos. Boa noite, Ana Lu. Boa noite, Zé Mauro. Boa noite, amigos. Boa noite, Luzia. Boa noite, Ana Lu. Boa noite a todos os nossos queridos amigos que estão conosco mais uma vez nesse programa. Esperamos que tenhamos mais uma horinha de muito ensinamento, muito aprendizado e que nossos guias estejam conosco. Boa noite, Luzia. Boa noite, Zé Mauro. Boa noite, queridos amigos. Desde já agradecemos por vocês estarem conosco mais uma terça-feira, que nós vamos estudar o tema da doutrina espírita. E boa noite, minha tia linda, tia Edila. Boa noite, minha tia. Oi, tia Edila. Boa noite, tia. Vamos lá, sobrinhos. Isso. Boa noite, Isabel. Boa noite. Oi, Isabel. E vamos lá, começar o nosso programa e vamos orar para começar já bem. Ana Lu, você faz para a gente a prece de abertura? Faço sim. Meus queridos amigos, meus irmãos de jornada terrestre, eu os convido a fecharem os seus olhos neste momento e vamos nos unir aos benfeitores espirituais que já estão prontos para nos auxiliar no trabalho da noite. Amado Deus, obrigada por mais esta oportunidade. A oportunidade de estudar esta doutrina que nos auxilia durante a nossa caminhada. Obrigada, Senhor, por nós já conhecermos um pouquinho desta doutrina que nos liberta de todos os conceitos que não servem mais para a nossa evolução. Agradecemos por tudo que recebemos durante esses dias. Estaremos congregando forças para o graças a Deus, graças a Deus. Graças a Deus. Então, vamos lá. Boa noite, Marco Brandão, seja bem-vindo. Então, vamos lá começar com o nosso programa de hoje. E em Mateus, capítulo 10, fala assim: não julgueis que vim trazer a paz. Não vim trazer-lhe a paz, mas a espada. E essas palavras, a princípio, nem parecem, terem sido proferidas, pelo amado mestre, que era todo amor, sempre tão amoroso, tão pacífico e tão pacificador. E causa uma certa estranheza nas pessoas. Será que foi? Será que não foi?
como é que ele poderia afirmar que não veio trazer a paz, mas a espada e colocar uns contra os outros? Isso sempre causou uma certa dificuldade no entendimento. E para analisarmos essa passagem do Evangelho, temos que nos atentar a 3 coisas. Primeiro, temos que nos reportar à época em que Jesus vivia e tentar entender qual era o significado de suas palavras, porque para poder ser melhor compreendido, ele falava com as crenças do povo, usava nas suas falas os objetos, o dia a dia, os hábitos, né, os costumes das pessoas daquela época. Depois, segundo, não podemos esquecer também que Jesus veio à Terra para nos ensinar a amar. Amar a Deus, amar ao próximo, amar a nós mesmos. E em terceiro, temos que levar em conta que Jesus não se contradiz, nem em palavras e nem em atos. Então, temos que ligar um alerta para essa pequena frase, mas que cria tanta confusão na hora do entendimento, da compreensão. Jesus veio estabelecer uma nova ordem, uma nova interpretação das leis divinas. Não vim destruir as leis, mas fazer cumpri-las. Ele também disse isso. Ou seja, ele veio para revolucionar o mundo, ratificar o que estava certo e retificar o que estava errado. Foi isso que ele veio fazer. E no mundo onde o orgulho, a vaidade ainda prevalecem, essa não seria uma tarefa assim tão fácil, né? Fazer amar, ensinar a como amar. E essa lei só seria estabelecida, a lei do amor, através de muitas lutas. Mas não aquelas lutas físicas que as pessoas estavam acostumadas a lutar, como até hoje, né? Ainda estamos acostumados a lutar muitas lutas físicas. As pessoas estão acostumadas a travar brigas mesmo, né? Duelos, perseguições, agressões físicas e também com palavras, mas ele veio trazer essa revolução, essa luta, mas uma luta interior, veio nos ensinar a lutar com nós mesmos, é o eu contra o eu. E essa grande luta, e porque quando nós passamos por cima do nosso orgulho e conseguimos olhar para o nosso interior, percebemos quantas mazelas ainda residem dentro de nós. Isso nos perturba, nos envergonha, nos dá medo e, inicialmente, tira a nossa paz. É uma luta que temos que travar conosco, né, com nós mesmos. E naquela época, as lutas físicas, né, eram travadas com espadas. Por isso o mestre amado usou essa palavra, espada. Mas a espada que o Cristo estava se referindo eram as leis de Deus. Essas, sim, são armas, são espadas que devemos utilizar para vencermos o bom combate, o que é vencermos a nós mesmos. Trocar a luta externa pela luta interna. E quando tomamos essa decisão de trocar a luta externa pela luta interna, também temos que criar ali aquele certo desconforto, né? Conosco, porque nós vamos ter que travar essa luta, e também um desconforto para quem está ao nosso lado, quem está ao nosso redor, aqueles que caminham ombro a ombro conosco, aqueles que estão acostumados a nos ver de uma determinada forma, frequentando determinado lugar, determinado grupo, de uma determinada religião. Os pais, os familiares, os amigos vão estranhar, vão achar que tem alguma coisa estranha. E vamos começar a escutar algumas perguntas como: por que fulano não pertence mais àquela religião a qual o criamos? Ou senão os amigos podem perguntar: por que fulano não quer mais ir para aquele lugar que ele ia sempre? Ou por que fulano está agindo, está falando tão diferente do que falava ou agia antes? São lutas, são travas, né? São
batalhas que estão sendo vencidas. Por isso, esse desconforto, ou seja, vai tirando a paz. Mas não é aquela paz que nós estamos acostumados a relacionar. E sim, esse desconforto, essas divisões entre amigos, familiares, em alguns lugares que deixam de ser interessantes. É um capítulo que se encerra e outro que começa. Assim, né, como nos livros, nós vamos escrevendo novos capítulos da nossa vida. O Cristo, desde o início, teve que travar muitas batalhas com fariseus, com saduceus, com romanos, se utilizando da espada da superioridade moral, conquistada pela submissão das leis do Pai. E apesar de todo o poderio romano, de toda a riqueza material, o Cristo saiu vencedor, porque tinha a espada mais poderosa. Não precisamos ter medo desse tipo de luta. Devemos, sim, nos armar com a arma que o Cristo nos deixou. Devemos nos armar com amor. Retribuir o mal com o bem, fazer todo o bem que estiver ao nosso alcance, não nos permitir cair nas diversas tentações que o mundo nos oferece, fortalecermos para que, quando formos colocados à prova, saiamos vitoriosos, assim como fizeram os mártires, né, dos primeiros séculos do cristianismo. Preferiram a morte do corpo físico a renegarem a fé. Preferiram utilizar a espada espiritual do que a espada material. Preferiram perder a paz por alguns instantes e ganhar a paz infinita, que só os que têm o coração voltado para Deus podem ter. Não vim trazer a paz. É o tema de hoje do programa 122, Viver no Mundo, na Web Rádio Cristo Consolador. Zé Mauro. É isso aí. Um tema muito interessante, né? Porque a gente, ouvir do mestre essa frase, não vim trazer a paz, eu acho que esse programa vai ser muito bom para a gente entender mais, entender melhor o que ele queria dizer com isso, né? Essa é a finalidade aqui hoje. Porque nós ligamos com muita facilidade a figura de Jesus à paz, a sua calma, serenidade, seus ensinamentos de amor ao próximo, o Deus de amor que ele nos trouxe, praticando sempre perdão, aquele amor incondicional de Jesus. E, inclusive, nas Escrituras, nós encontramos várias citações com o anúncio de que o nosso mestre, chamado Messias, ele seria o portador da paz. Isso está, por exemplo, no Salmo 72, em Romanos 14, em Efésios, em Colossenses. Em todos esses trechos citam o Messias como portador da paz. Na Bíblia e nos evangelhos, né, nos evangelhos que estão lá, encontramos essa citação em torno de 3 vezes no evangelho de Lucas e 2 vezes no evangelho de João, também do príncipe da paz. Mas foi o profeta Isaías, já lá naquele tempo, quem identificou que o Messias que viria seria o príncipe da paz. E ele diz assim, isso está em Isaías, capítulo 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Então, Isaías foi o primeiro que citou Jesus como o Príncipe da Paz. E veja que interessante, um menino se nasceu, um menino nasceu para nós, viria a nascer, né? Um filho se nos deu, alguém nos deu um filho. Deus nos deu o filho dele para vir aqui e nos governar. E o principado está sobre seus ombros, ou seja, ele é o grande responsável pelo nosso planeta e por todos nós. Bom, e não é difícil para a gente ver Jesus como príncipe da paz, né? Mas aí vem essa frase que nós vamos tratar hoje. Não vim trazer a paz, mas a espada. E ela parece estranha, né? Como a Luzia comentou, é estranho Jesus ter dito isso. Nós vamos entender melhor. Mas ele também disse, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Ele também falou isso, né?
Então, Jesus, durante seu período messiânico, aqueles 3 anos, mais ou menos entre os 30 e 33 anos de idade, onde realizou tudo que a gente conhece, fez os prodígios e se apresentou, ensinou, fez o Sermão da Montanha, nos trouxe as parábolas, né? Mas, principalmente, ele nos ensinou dando exemplo de vida, né? A sua conduta, que é um exemplo a ser seguido por todos nós, né? Mas Jesus usou algumas vezes nos chocar com essas frases assim diferentes, para a gente dar aquela parada assim, meditar, pensar e sair dali interpretando, tentando interpretar, que é o que estamos fazendo aqui hoje, né? E ele nos dizia coisas que nos pareciam estranhas mesmo, né? O que é uma coisa estranha para a gente? É algo que nos causa espanto, algo que a gente não espera ouvir, que não entendemos. Tanto que no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 23, ele é intitulado Moral Estranha, que tem algumas frases que Jesus disse que nos causava essa estranheza. Abandonar pai, mãe e filhos, deixar os mortos, enterrar seus mortos. E também essa, né? Não vim trazer a paz, mas a divisão ou a espada. E só afirmações que nos parecem estranhas, né, vindo de Jesus, pois não estão de acordo com os seus ensinamentos, parece, né? Mas nós precisamos entender que Jesus é sábio e sempre age com correção, sabedoria, justiça e amor. E Frederico Kremer, no seu livro Jesus de Nazaré, uma narrativa da vida e das parábolas, nos chama a atenção, nos dá uma advertência. Ele diz assim: a palavra divina pode parecer falha quando de humana interpretação. Faz-se mister recorrermos às entidades superiores do espaço para que lhe compreendamos sempre o sentido em espírito e verdade. Ou seja, o que Frederico Kremer está nos alertando? Se algo que venha de Deus, através do Mestre Jesus, ou de espíritos de luz, que nos pareça estranho, como comentamos aqui sobre essa frase, o que está errado é a nossa interpretação humana. Quem está enganado somos nós na nossa interpretação. Então, e vamos avaliar, analisar, né? Como eu falei aqui, meditar, para buscar entender. E não julgar, poxa, como é que ele fala isso? Não, não. Vindo de um ser superior, como Jesus ou outros espíritos de luz. E quando ele nos diz que devemos buscar com os espíritos superiores do espaço ajuda para entender, ele está aí se referindo a esses tantos que nos trazem tanto ensinamento. Emmanuel, Joana de Ângeles, André Luiz e outros, né? E, completando isso, Provérbios 3:5 diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Isso só vem corroborar com o que nós acabamos de ser alertados pelo Frederico Kremer. Ana Lu, contigo. Vamos lá, então. O nosso tema, ele é tratado no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 23, item 9. Não vim trazer a paz, mas a divisão. E quando nós lemos este título, imediatamente, nós pensamos, como assim? Jesus veio propagar a guerra? Ele não veio nos ensinar a lei de amor e caridade? Como é que ele pode falar em divisão? Como ele pode falar, né, da espada? Ao estudar este trecho do Evangelho, nós vamos chegar à conclusão que o Mestre, em sua infinita sabedoria, até porque nós estamos falando de um Cristo, né? Ele quis nos alertar de que toda ideia nova encontra forçosamente oposição. E não há uma única que tenha se estabelecido sem lutas. Mas nós temos que deixar claro que essas lutas são obras do homem, não um incentivo do Mestre. Por isso que a gente precisa ter muito cuidado ao nós lermos o Evangelho, principalmente esse capítulo da moral estranha. Nós, por ainda sermos resistentes aos frutos que a Boa Nova veio nos trazer, nós nos armamos. Deixamos claramente visível
que as nossas imperfeições são obstáculos para nós conhecermos o reino dos céus. Vejamos que no capítulo 24, item 8, o Evangelho, não vades ter com os gentios. É uma preciosa lição da sabedoria do Cristo ao aconselhar os apóstolos. E quando a gente lê, só passa o olho assim rápido, a gente fala assim, nossa, mas Jesus não era caridoso, falando para os apóstolos não irem, né, até os gentios. Então a gente precisa aprender. O trecho diz assim, não procureis os gentios e não entreis nas cidades dos samaritanos. Ide antes em busca das ovelhas perdidas da casa de Israel e nos lugares onde fordes, pregai dizendo que o reino dos céus está próximo. Nós sabemos que nem todos estavam prontos para a mensagem de amor e caridade que o Cristo veio nos trazer. Nós temos que lembrar que, de acordo com o Evangelho, o cristianismo chegou quando o paganismo estava em declínio. Mas ainda existiam povos que não estavam preparados para receber a lição da Boa Nova. O pedido de Jesus foi para que os apóstolos não procurassem os pagãos. Não é que ele estivesse desdenhando da conversão dos pagãos, o que nada teria de caridoso, se a gente for analisar. É que os judeus que já acreditavam no Deus único e esperavam o Messias, estavam preparados pela lei de Moisés e pelos profetas a lhes aconselharem a palavra, a acolherem a palavra. Os pagãos, onde faltava base para eles poderem receber a mensagem de amor e de caridade. Então, Jesus orientou os apóstolos, né, para que eles não procurassem gentios. Porque já tinha um povo que estava mais bem preparado, mais esclarecido para receber a palavra. Jesus, um verdadeiro estrategista, né, meus irmãos, como a gente pode ver. Porque ele, na sua sabedoria, ele sabia que ele precisava divulgar essa doutrina, né, a doutrina do amor, da caridade, para aqueles que já tinham um pouco de noção. E eu sempre gosto de pensar assim, onde nós estávamos neste momento? Porque às vezes a gente fala, não, poxa, né, eu devia estar lá. Muitas pessoas falam, não, eu devia estar lá, escutando o mestre. E eu pergunto, será? Será que nós não fazemos parte aí dos gentios, dos samaritanos? Será que a gente não achava bobeira aquele homem falando ali, sermão do monte, que não tinha sentido para a gente? Então, esse capítulo, ele mostra muito bem como nós somos resistentes ao que é novo, ao que só futuramente a gente vai conseguir enxergar, ao que realmente vai nos fazer bem, né? Então, foi o que eu falei. O Jesus, ele foi um verdadeiro estrategista ao divulgar os seus conhecimentos, porque ele soube guiar a sua equipe de trabalho muito bem, fazendo-os compreender que a transformação, ela leva tempo, ela não ocorre da noite para o dia. E assim somos nós também. A gente, quando inicia na doutrina, lê um pouquinho, fala assim, eu não entendi nada do Evangelho. Eu achei o Evangelho tão complicado, né? Às vezes as pessoas pegam um livro de Joana de Ângeles e outros livros, nossa, mas é tão difícil. Mas o que a gente precisa fazer? Ir lendo aos poucos, e tentando buscar compreender, e tentando assistir às palestras, os programas espíritas, para que a gente possa chegar ao verdadeiro sentido, porque nenhuma frase, nenhuma palavra do Evangelho foi escrita por acaso. Uma palavrinha tem um sentido profundo, tem uma razão de ser. E é isso que a gente deve buscar quando a gente pega um capítulo como esse, né, que está, como eu falei, no capítulo 23, moral estranha. Então, que a gente possa, cada vez mais, buscar o sentido real das mensagens trazidas pelo Jesus. Que a gente não passe os olhos, né, como muitas vezes a gente faz, a gente dá uma lidinha em alguma coisa e fala, ah, tá bom, acho que entendi. E a gente vai ver que não, que para realmente
entender o sentido que ele está querendo dizer, a gente precisa se debruçar e buscar cada vez mais o reino dos céus. Tudo é para nos encaminhar para o reino dos céus. É isso que eu digo. Com certeza. E quando você fala onde é que nós estávamos, né, na época de Jesus, com certeza não estávamos seguindo o mestre, senão não estaríamos aqui, né? Ainda tentando entender, né, compreender o evangelho. E esse tema de paz, né, no mundo tão conturbado que nós estamos vivendo, e aí nós podemos nos perguntarmos, né, o que é a paz? E alguns podem até responder que a paz não é desse mundo, né, visto que está em volta da gente. E outros podem acreditar que a paz é quando temos saúde, temos as contas pagas, a família e o emprego vão bem. E se a paz realmente fosse isso, nos países, né, altamente desenvolvidos, não teria suicídio, não teria depressão, não teria ansiedade, né, como a Suíça, Suécia e tantos outros, né, que nós escutamos as notícias. Então, nós não podemos esquecer que vivemos num mundo de provas e expiações, onde o mal ainda predomina nos nossos corações. Então, como algumas pessoas conseguem encontrar a paz, mesmo assim, no meio desse turbilhão, no meio de tantos desafios, sejam desafios morais, sejam desafios financeiros, sejam de relacionamentos, como aprender a adquirir e manter a paz independentemente das circunstâncias exteriores? Como preservar a nossa paz interior? Isso não quer dizer que nós temos que nos tornar egoístas, individualistas, insensíveis à dor do próximo. Não, porque realmente nós temos que preservar a nossa paz, temos que aprender realmente a manter essa paz independente do que esteja acontecendo, o dilúvio, né, que esteja lá fora. Nós estamos falando aqui, quando nós falamos isso, que temos que aprender a preservar a nossa paz, para não nos moldar os nossos atos, os nossos pensamentos, pelos atos e pensamentos alheios, né? Pelos atos e pensamentos dos outros. Nós já passamos dessa época. Já não podemos mais simplesmente reagir, nós temos que agir. E essa bendita doutrina, ela nos ensina a cultivar a paz e que ela está dentro de nós, ela não está fora. Então não adianta procurar fora, ela está dentro. E como é que nós reagimos a essas intempéries da vida? A doutrina também nos ensina a como reagirmos quando somos provocados, quando somos colocados à prova. Não podemos querer a paz da água parada. A água parada, como sabemos, é aquela que está sujeita às contaminações das mais variadas formas. A nossa paz tem que ser que nem a nossa fé, ativa. Estar no mundo, viver como seres do mundo e nunca nos esquecermos que somos seres espirituais e imortais. Acreditar nos desígnios divinos que nos explica a lei de causa e efeito, onde somos protagonistas das nossas histórias, somos responsáveis pelo nosso amanhã. E isso nos dá esperança. E a esperança nos tranquiliza. E a tranquilidade nos traz a paz. E tendo paz, podemos discernir com mais clareza entre qual caminho seguir, sempre baseados num coração cristão. A paz é um estado de harmonia interior, é um equilíbrio espiritual que resulta de uma vida de conformidades com os princípios morais, éticos, ensinados e exemplificados pelo Mestre amado, ou seja, submetidos às leis divinas, às leis do Pai. A paz verdadeira não é simplesmente uma ausência de conflitos exteriores, mas uma condição interna, profunda, nossa, do espírito, que alcança a compreensão e a crença das leis divinas. Então, sabendo que se está passando por um determinado momento difícil, são provas, são ensinamentos, é para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento, para a nossa evolução. E sabendo disso, então,
vamos encarar o obstáculo não como um obstáculo, e sim como instrumento didático do Pai. É diferente, e isso também nos acalma. E a prática do bem, o cumprimento do dever, isso tudo nos traz paz. Quando praticamos um bem, não dá aquela sensação boa, né, no coração? Isso é paz. E quanto mais se pratica o bem, mais essa sensação vai perdurar dentro dos nossos corações. Atos de amor e de caridade não só beneficiam quem está recebendo, beneficia principalmente a quem está praticando. Traz aquela paz no espírito, né? Aquela satisfação, né? Aquela satisfação boa. É aquele ditado, né? A mão que oferece rosas é a primeira que se perfuma. E é isso. Fazer a caridade, fazer o bem é isso. E isso nos traz a paz, acalanta o nosso coração. É claro que essa compreensão vem conforme nós vamos evoluindo moralmente, né? Não, isso não tem nada a ver com o intelecto, tem a ver com a moral. E à medida que o espírito evolui, vai compreendendo e praticando melhor as leis de amor, de justiça e de caridade. E ele vai se harmonizando com as leis divinas e com a sua essência divina, porque a nossa essência é divina. Pode às vezes até não parecer, mas é. Praticar o desapego também de pessoas, de coisas. E vamos lembrar que desapegar não é não dar valor. Devemos sim dar valor às coisas e às pessoas, mas o valor real que cada uma delas tem. Nem supervalorizar, nem subvalorizar, nem acreditar que os bens terrenos ou a pessoa as pessoas são uma continuação de nós mesmos, porque não são. Cada ser é um ser individual e cada coisa é uma coisa, né? Hoje existe, amanhã não existe mais, não é imortal. Cada um é um ser único, é singular, e isso é maravilhoso. Isso que nos diferencia. Então, perdão, reconciliação são caminhos para alcançar a paz. Guardar ressentimentos e ódios prejudica a alma, prejudica a nossa paz. E o perdão não, ele liberta, ele traz esse alívio. A oração, a meditação também ajudam a nos conectar com os benfeitores espirituais. E esse momento nos traz um fortalecimento espiritual, nos traz a paz. Enfim, compreender que as dificuldades são oportunidades de crescimento espiritual ajuda a manter a paz, mesmo nesses momentos tão desafiadores que todos nós somos submetidos. Gustavo. Zé Mauro. Ok. Vamos lá, né? Acho que a Luzia, na primeira parte, ela citou Mateus 10. Zé Mauro, deixa eu só responder o Gustavo rapidinho. Opa. Jesus apenas anunciou a divisão como consequência inevitável de sua pregação de amor. E peraí, Ana, só deixa eu voltar com a Ana Lu. Voltou. Jesus apenas anunciou a divisão como consequência inevitável de sua pregação de amor numa sociedade onde o mal chegará ao auge. Evangelho, capítulo 18. A divisão, na verdade, não é divisão, né? Ele fala em divisão, fala em paz, fala em espada, fala em lutas, mas, na verdade, são luzes que se acendem. Então, uns seguem a luz mais cedo, como a Ana Lu mesmo falou, e outros seguem mais... Outros, nós, né? Estamos seguindo a luz um pouquinho mais tarde. Um pouquinho, só 2000 anos, só depois. Zé Mauro, vai lá. Ok. Bom, esse nosso tema, essa frase, né? Não vim trazer a paz, eu estava dizendo, a Luzia já citou Mateus 10, mas eu vou citar mais os versículos de 34 ao 36, porque é muito interessante que em Mateus ele diz assim: não penseis que vim trazer a paz à terra, não vim trazer a paz e sim a espada. Ok, e continua. Pois vim separar o homem de seu pai, a filha de sua mãe, a nora da sogra, e o homem terá como inimigos aqueles de sua casa. Vejam, Jesus sempre nos transmitiu a importância da família, né? Do respeito,
a união da família, até porque pela doutrina espírita nós sabemos muito mais hoje o que significa essa família em que nós estamos encarnados, né? Então ele usou a família para nos chamar mais a atenção, separar o homem do pai, a filha da mãe, da sogra. O homem vai ter inimigos na sua casa. Acho que foi a Luzia que citou, né, que a pessoa às vezes escolhe uma outra religião, começa a ter aquelas mudanças, né? A gente vai amadurecendo e vai fazendo as nossas escolhas. E tem famílias que têm religiões muito tradicionais, muito fechadas, e chegam a não admitir quando alguém quer passar a praticar uma outra religião, seja ela qual for, né? Então, Jesus nos chama a atenção aí desse problema, mas ele sabe que isso era muito maior. Ele sabe que os cristãos teriam uma perseguição intensa, seriam mortos, tudo aquilo que a gente conhece da perseguição aos cristãos, né? Que nós já sabemos. Ele sabia que os ensinamentos iam incomodar os fariseus, escribas, sacerdotes. A ideia nova, como já foi dito aqui também, nunca é bem-vinda pelo status quo estabelecido. E esse status quo, naquele tempo, dominava a política e a religião, né? Então, Jesus realmente incomodava, mas a doutrina permaneceu, porque Jesus trazia a verdade mais poderosa que já veio até nós. Então, ela seguiu, e estamos aí nós, cristãos, até hoje, seguindo seus ensinamentos. Mas essa era a paz que Jesus quis dizer que não trazia, a paz dos homens, que esses homens poderosos queriam, e nós hoje, até hoje, a gente confunde isso, né? A paz não é a paz desse mundo, né? É como Judas, que imaginou que quando Jesus fosse atacado pelos romanos, ele conhecia o poder de Jesus, Jesus ia destruir tudo, né? Já falamos isso outras vezes. Para mim, não era isso, não era essa a missão de Jesus. Isso tudo é paz do mundo. Então, lá em João 14, versículo 27, ele traz aquela outra frase. Mas vejam bem, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então, Jesus está deixando claro aí uma diferença entre a paz do mundo. Ele disse que estava nos dando, deixando a paz, mas que não era a que o mundo nos dá. Então, ele deixa claro a diferença entre a paz do mundo e a que ele veio nos trazer, que é a paz de espírito, né? E se nós observarmos a vida do próprio Jesus, dos seguidores, toda essa perseguição, isso tudo foi criado por quem? Pelos homens, no mundo material, né? Mas essa paz que Jesus nos fala não é algo que dependa das condições exteriores. Ao contrário, né? É uma paz que depende da maneira interior pela qual nós lidamos com essas circunstâncias exteriores. Isso é muito interessante, como que interiormente nós resistimos a esses desafios do mundo material, do mundo exterior, que nós estamos chamando aqui. Nós devemos também buscar a paz do mundo, vamos deixar claro, nós estamos aqui para viver em paz, sermos felizes, mas é normal na nossa vida enquanto encarnados. Mas, na medida do possível, como a espiritualidade nos diz, podemos atingir uma felicidade relativa, porque felizes, só nos mundos ditosos seremos finalmente, né? Mas a paz que Jesus nos traz, essa que ele nos deixou, ela está dentro de nós. E Jesus simbolizou isso nas suas parábolas. Observe que nos seus ensinamentos, a parábola da semente, a semente está onde? Ele falava que era a busca do reino dos céus, a busca do reino de Deus. E a semente, ela estava no interior da terra para poder florescer. A parábola da pérola, a pérola está onde? No interior da ostra. A parábola do fermento, onde está o fermento? No interior da massa. A parábola do tesouro escondido, o tesouro está enterrado na terra. Os judeus enterravam um baú com suas joias e ouro na terra para o ladrão não encontrar. Então, ele está mostrando que o reino de Deus é algo interior, que essas parábolas todas têm essa figuração
para nos levarem ao reino de Deus, né? Bom, nós teremos a paz quando nós percebermos que nossos inimigos não são as pessoas ou as situações que, na verdade, nós não podemos controlar. Mas nós temos uma síndrome de Deus, né? A gente quer controlar todo mundo, quer controlar as situações todas, e não vamos conseguir. Nós temos que ter a capacidade de enxergar até onde podemos ir. Muitas vezes, um obstáculo que a gente não consegue ultrapassar leva ao desespero. Nós vemos pessoas chegarem até ao suicídio por enfrentarem um problema, às vezes um amor frustrado, uma perda grande, a perda de um ente querido, uma catástrofe financeira, mas, na verdade, esse desequilíbrio é devido a essa incapacidade de lidar internamente com essas situações. Mas é possível notarmos que alguns conseguem, então é possível. E se nós tivermos a paz interior, essa do Cristo, ninguém vai brigar na rua, ninguém vai discutir à toa, né? Ninguém vai não perdoar, como já foi dito aqui. É isso que é importante. Então, não adianta, a vida é dinâmica, nós não vamos conseguir controlar a vida. Uma hora você está bem financeiramente, tem um problema de doença, ou você está bem no emprego e tem um problema na família, e assim vai. Portanto, nós precisamos aprender a lidar com isso, para atingirmos essa paz, a paz que o Mestre veio nos dar. E os ensinamentos da doutrina e do Mestre Jesus nos levam a isso. Ana Lu. Isso mesmo. Vamos agora conhecer uma historinha, vou contar ela bem assim resumidamente, que está no livro Boa Nova, no capítulo 4, A Família de Zebedeu. Uma questão trazida nessa história é: temos consciência do sacrifício, do esforço necessário para que possamos ser divulgadores da doutrina? A partir do momento que eu passo a divulgar de uma forma genuína, né, como ela é, eu também vou ter os meus benefícios. E um deles é encontrar essa paz que Jesus tanto nos fala. Então, nós temos aqui os filhos de Zebedeu, o Tiago e o João. Eles receberam o convite de Jesus nos seguintes termos. Jesus encontra o João e o Tiago e fala: desejais participar das alegrias da Boa Nova? Alegrias. Então, no convite de Jesus já vem alegrias da Boa Nova. E ao relatarem para sua mãe, a Salomé, eles vão para casa e falam para a mãe a respeito do convite que eles receberam. A Salomé recebe com um certo cuidado, meio desconfiada. A Salomé começa a pensar em possibilidades, começou a ter a ideia de que esse reino, né, que Jesus falava, era um lugar, era um reino físico. Ela pensava também se não poderia, na possibilidade, se não poderia Jesus ser um mensageiro de algum príncipe que recrutava trabalhadores jovens e fortes. Aí a Salomé resolve procurar Jesus. Ela vai procurar Jesus e fala para ele: logo após a instituição do teu reino, eu gostaria que um filho meu se sentasse à direita e o outro se sentasse à esquerda. E Jesus responde a Salomé: antes de tudo, é preciso saber se eles quererão beber do meu cálice. Por isso que eu falei, a gente precisa estudar com muito cuidado as palavras de Jesus em alguns momentos, para a gente entender a profundidade, o sentido real do que ele está querendo dizer. A Salomé embaraçou-se e saiu, pois o grupo que estava cercando Jesus naquele momento começou a olhar para ela com indiscrição e com uma certa curiosidade, né? Zebedeu procura, ela chega em casa, fala com Zebedeu, e Zebedeu vai procurar o mestre, na companhia dos dois filhos. Leva lá o João e leva o Tiago. Jesus recebe Zebedeu com extremo carinho e pergunta ao pai de família: tu, que conheces a lei e lhe guardas os preceitos do coração, sabes de algum profeta de Deus que no seu tempo fosse amado pelos homens? E o Zebedeu responde que não. O mestre continua a conversa esclarecendo que Moisés, Jeremias, Jonas, todos os emissários da verdade divina foram maltratados, trucidados, banidos do berço que nasceram. Então, esse
é um exemplo concreto quando o mestre nos diz que ele não veio trazer a paz, mas a divisão. E ainda hoje nós encontramos muitos irmãos resistentes a baixarem as suas armas e dispostos a vivenciar a paz plenamente. Muitas pessoas que falam, eu tenho razão, a minha religião é que tem razão, e aí não aceitam um outro irmão que tem uma outra crença. Isso acaba, e muitas vezes, em lutas sangrentas. Ainda no capítulo 24 do Evangelho, né, quando Jesus disse, não creiais que eu vim trazer a paz, mas a divisão. O seu pensamento era, não creiais que a minha doutrina estabeleça pacificamente. Ela conduzirá a lutas sangrentas, das quais o meu nome será pretexto, porque os homens não me terão compreendido ou não terão querido me compreender. E é muito interessante quando ele fala, não me terão compreendido, coisa que até hoje muitos de nós ainda não compreendemos a essência do Cristo, e ele fala, e não terão querido me compreender, porque aí entra a nossa vontade de manipular aquela crença, de manipular um texto do Evangelho para poder o quê? Satisfazer aos nossos desejos pessoais. Porque a gente acha que a gente tem razão. Quando a gente fala assim, que seja feita a tua vontade, a gente precisa refletir se a gente está falando da boca para fora ou se a gente realmente está querendo vivenciar isso, que seja feita a tua vontade. Porque muitas vezes a vontade do pai, do mestre, é que a gente vá levar uma doutrina dentro de uma família e a gente vai encontrar resistência, ou que a gente vá passar por certas situações onde muitos não vão também nos compreender. Mas e aí, o que a gente deve fazer? A gente embainha a nossa espada ou a gente vai para uma luta sangrenta, como é citado aqui no Evangelho, contra os nossos irmãos? O que a gente precisa entender é que em nenhum momento o mestre esconde as dificuldades na divulgação dos novos ensinamentos. Jesus, ele previa o que deveria ocorrer, porque eram acontecimentos inevitáveis devido à inferioridade da natureza humana. E essa inferioridade da natureza humana persiste até hoje. Porque até hoje, em nome da paz, em nome de uma terra sagrada, nós ainda encontramos muitas lutas sangrentas, onde muitos dos nossos irmãos são sacrificados em nome de uma falsa paz. Porque paz não é o que a gente conhece aqui, né? Zé Mauro falou isso muito bem. A gente vivencia, talvez, momentos de paz. Mas não é. Porque se a gente ligar a televisão, nosso momento de paz já termina. Se a gente sai na rua e a gente andar um pouquinho atento, a gente já vai ver irmãos pedindo comida, irmãos pedindo dinheiro, pessoas necessitadas. E para um cristão, para aquele que se diz cristão, o seu coração ali vai ficar incomodado com uma situação dessa. Mas é o que eu sempre falo, como nós estamos no planeta de provas, expiações, a gente precisa entender que assim, está tudo bem, é isso. E a gente tem um comandante deste barco, que é o Mestre Jesus. Então, que a gente possa fazer a nossa parte de forma amorosa, de forma consciente. Que todos os dias a gente possa ter consciência dessa paz que Jesus nos ensinou. Para que a gente não caia no erro que a gente cometeu lá atrás, de não prestar atenção na essência do que Jesus estava nos apresentando. É isso. Com certeza, devemos ficar mais atentos, né? Muito mais atentos. Porque a felicidade não é desse mundo, só nos mundos celestes, né? Que nós vamos alcançar, mas Jesus nos disse que nós éramos luz do mundo. E devemos ser um agente de harmonia e de equilíbrio em todas as situações da vida,
Aqui devemos ser condutores da paz aonde nós passarmos. Para os nossos companheiros de jornada, nós devemos ser condutores de paz e não de desarmonia. Nossas atitudes positivas e pacíficas podem influenciar e inspirar outros a agirem também de forma pacífica, positiva, de formas semelhantes, né? E estar disposto a ouvir e a compreender os outros. A comunicação empática ajuda a resolver conflitos e a construir pontes e derrubar muros. A educação para a paz é ensinar a promover valores da paz, respeito, amor, harmonia. E isso inclui respeito ao meio ambiente, cuidar da natureza, dos seres vivos de uma maneira geral. Isso também é uma forma para contribuir para um mundo mais harmonioso. Cultivar e espalhar a paz aonde quer que estejamos. Contribuir para a construção de um mundo mais harmonioso e mais espiritualizado e mais alinhado com os princípios cristãos. Zé Mauro. Pois é. E nós estamos, então, entendendo, acho que um pouco mais, né, que Jesus nos convida a buscar a verdadeira paz, né? Essa paz é a paz interior, né? Essa que está dentro de nós, vai para o espírito, né? E isso nós podemos buscar, controlar um pouco aqui, um pouco ali, mas é difícil. Nós vimos aqui a dificuldade, é a maior das batalhas que nós temos que travar, e nós vamos precisar, sim, da espada, essa espada que Jesus fala, mas não é a espada voltada para o outro, né? É uma espada voltada para nós mesmos, para combatermos o bom combate. E Paulo nos fala dessa espada que nós temos que colocar contra o nosso peito para podermos lutar contra a nossa o nosso mau entendimento do que é a paz. E lá em Hebreus 4, Paulo diz: a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que uma espada de dois gumes, apta a discernir os pensamentos e intenções do coração. Então, é aquela que vai. Não, o que o nosso coração precisa é isso. Então, isso nada mais é do que aquela reforma íntima, né? Que a gente fala sempre, a doutrina está sempre nos chamando a ela, e a gente sabe que é muito difícil. Abrir mão do nosso egoísmo, né? Da nossa vaidade, muita coisa boba, besteira que a gente faz, o perdão, como já falamos aqui, né? E lutar contra isso tudo. Na verdade, eles nos tiram a paz, né? E a dos nossos irmãos, porque para estarmos em paz, quanto mais aqueles que estão em torno de nós estejam em paz, ou que possamos levar a paz a eles, maior e mais equilibrada será a nossa paz. Eu quero trazer aqui, não sei se em algum programa eu já citei isso, mas eu acho linda essa frase que um discípulo de Buda faz a ele, e ele pergunta ao mestre, então, mestre, eu quero a paz, como faço? E aí Buda responde a ele, retire o eu, que é o seu ego, retire o quero, que são seus desejos, e resta a paz. Na frase, eu quero a paz. Tirar o ego, como falamos aqui, nosso egoísmo e tudo mais, os nossos desejos, porque temos que ver qual é a vontade do Pai, o que Jesus nos trouxe. É isso que nós temos que seguir, e não a nossa própria vontade, que muitas vezes vem dos nossos instintos. E aí vai nos restar a paz. É isso aí, Ana. Bom, é isso aí. Bom, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, hoje nós refletimos sobre as dificuldades da divulgação da Boa Nova, que é sinônimo de paz, né? Do quanto os apóstolos, os cristãos, eles sofreram para espalhar essa doutrina maravilhosa que hoje a gente já pode falar abertamente, essa doutrina de amor e fraternidade que foi trazida por Jesus.
Então, que honremos a vinda de Jesus ao nosso planeta. E a melhor forma que nós temos de honrar é colocando em prática o ensinamento, amai uns aos outros e instruí-los, que é um legado deixado para nós que estamos aqui cultivando a doutrina espírita no nosso dia a dia. Se nós conseguirmos praticar minimamente estes preceitos, já estaremos dando alguns passos em busca do reino dos céus. Essa nossa busca, ela vai ser de obstáculos, mas também que a gente possa encontrar felicidade e alegria nela. É isso, Luzia? Pois é, a felicidade pode não ser desse mundo, mas já podemos ter um pedacinho dela aqui e começarmos a cultivar, porque tudo tem um começo, né? Se a gente não plantar, nunca vai ter, a plantinha vai nascer. Então, nós sim já temos condições de aperfeiçoarmos os nossos vícios, né? Melhorarmos os nossos vícios, reforçarmos as nossas virtudes, tomar a aguinha da paz do André Luiz na hora de uma provocação e começar a vivenciar mais as leis do Pai, os ensinamentos do Mestre amado. E assim, nós vamos cultivando a paz dentro de nós. E cultivando a paz dentro de nós, nós vamos oferecendo paz a quem quer que esteja ao nosso lado. Independente se são pessoas mais próximas ou não tão próximas assim, mas todos são dignos da nossa paz. Então, que sejamos sempre aquele instrumento que leva a paz e nunca a desarmonia. Pensemos nisso, né? É o vigiar e orar constantemente. Vamos dar boa noite para os nossos amigos? Vamos lá. Amigos, não esqueçam de deixar o like, hein? Muito importante. Acionar o sininho, dar o like. Isso. Tia Edila, boa noite, minha tia linda. A Edila, como sempre. Isabel. Oi, Bel. Boa noite, Bel. Marcos Brandão, boa noite. Querida boa noite, Marcos. Gustavo, doutor da lei. Sempre colaborando com seus comentários. Maria Tereza, TT Rivera. Olá. Boa noite. Olá. Lucian. Boa noite, amor. Que bom que você está aí de novo. Ele voltou. Está ficando disciplinado, né? Queridos amigos, foi um prazer enorme estar com vocês. Espero que tenhamos conseguido passar um pouquinho do que é não vim trazer a paz, né, mas a divisão, porque, na verdade, Jesus veio nos ensinar a cultivar a paz e a propagar a paz. E sempre lembrando que o Mestre amado, ele não se contradiz, nem em atos e nem em palavras. Então, na dúvida, pensemos como Jesus pensaria, vamos agir como Jesus agiria e falarmos como Jesus falaria. Zé Mauro, Ana Lu, quer falar mais alguma coisa para os nossos amigos? Deixar mais algum recadinho? Eu acho que foi um tema muito interessante e a gente tem que aprender que a paz tem que estar dentro de nós e sair de nós para o mundo, né? E obrigado a todos pela presença. Agradecemos a presença de todos. Eu também quero aproveitar e agradecer a todos que vão assistir o programa depois, porque as mensagens chegam para cada um aqui, né? Nós recebemos nos nossos telefones. Eu assisti, foi bom, gostamos. Então, muito obrigada pelo carinho de vocês. A gente tenta sempre dar o nosso melhor. Somos imperfeitos, mas estamos aqui, né? Estudando com vocês, que é um grande grupo de estudos virtual que nós temos aqui. Então, muito obrigada aí por toda a força que vocês sempre estão nos dando. O programa existe para vocês e por vocês. Então, é uma grande honra estar aqui toda terça-feira, nesse bate-papo gostoso com vocês. E sempre lembrando, caso tenha algum tema que vocês tenham alguma dúvida, que queiram trazer para que nós possamos aqui, né, desenvolver juntos, será um prazer também atender o pedido de vocês. E vamos orar para agradecer por esse momento que passamos juntos.
Zé Mauro, você faz para a gente a prece de encerramento? Claro. Vamos então elevar nossos pensamentos, irmão, dar graças a Deus e a Jesus e agradecer de coração, Pai, por mais esses momentos de tanto ensinamento, falando sobre a paz. Com certeza nos sentimos mais um pouco em paz e te pedimos. O Mestre nos trouxe a paz, mas continue nos mostrando o caminho, iluminando para que nós possamos enxergá-lo e segui-lo. Estamos aqui agradecendo intensamente a presença de todos e aos irmãos desencarnados que possam ter acompanhado nossos estudos. E os nossos guias certamente estiveram conosco. Graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Deus. E até a próxima terça-feira, 19 horas, Web Rádio Cristo Consolador, programa Viver no Mundo. Beijos, tenham uma boa semana. E deem o like. Tchau, tchau, pessoal. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.